bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje é um episódio muito especial, né? A gente está fazendo aí, comemorar o nosso 100º episódio. Nada melhor para comemorar os 100 episódios do que chamar a gente aí também, que é apaixonado pelo agilismo, para falar sobre o assunto, né? Hoje, então, nós estamos aqui da parte da DTI com o Vinição. Tudo bom, Vinição? Tudo bem, pessoal? E aí, gente, nós temos alguns convidados que já vão se apresentar. Nós estamos aqui com a Ana Soares, do KanbanCast. Estamos com o Renato Macedo e Odair Bonin, do Conversa Ágil. Thaís Rigolon, do Agile Girl. Samuel Tomé, do Ideia Ágil. O Ibson Cabral, da Pipoca Ágil. O Lula, do Love the Problem. E estamos com o Paulo Chiodi, do Product Gurus. Como sempre, eu prefiro que os próprios convidados se apresentem. Então, eu vou pedir para a Ana começar explicando aí quando começou essa trajetória dela com a Ágil, né, como que ela tomou gosto por isso, e falar também qual que é o enfoque do podcast que ela conduz. Boa noite, Ana. Oi, boa noite, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu aí comecei a trajetória dentro da agilidade recém quando eu tinha me formado, e aí foi mais ou menos 2011, comecei a trabalhar com equipes remotas, e eles já trabalhavam com métodos ágeis e eu nem sabia o que era direito, né? Então, depois de um tempo estudando, me aprofundando, é que eu fui entender, né, que eu era um Scrum Master, né? Mas depois os papéis, eles começaram a ser mais definidos pelo mercado aqui no Brasil, né? Então, ficou mais fácil da gente se identificar e encontrar a nossa comunidade. E o KanbanCast surgiu aí desde que eu virei trainer Kanban, né? Então, dou treinamento aí no Brasil afora e gosto de trazer bastante conteúdos aí sobre o método Kanban, que é uma metodologia aí que eu me identifico. Bom demais. Queria agora pedir para uma dupla aqui se apresentar, Renato e Odair. Tudo bem, pessoal? Opa, tudo certo, tudo bem? Vou começar aqui. Minha história é mais curta, acho que o Renato também tem uma história legal aí para contar. Mas eu sou aquele desenvolvedor que nunca viu sentido em trabalhar e entregar e ninguém usar nada do que eu fiz. De verdade. Mas já aconteceu isso na sua vida? Acho que só comigo. Sou azarado. Então, você trabalha, nem entregar. Então, aí tem essa segunda parte também, que é você se matar e chegar no final, só tá orientado por data. Assim, quando chega na véspera, entrega o que tem, entrega desligado. Nossa, isso aí passa muito pela minha vida, sabe? Vamos entregar desligado para a gente atingir uma meta, e eu acho que eu com certeza não era o único que não via sentido naquilo, mas era só eu que falava daquilo no time. Eu falei assim, não é possível, gente, que a gente trabalhou aqui 6 meses para entregar um negócio desligado, para atender uma meta e tal. Então, aí eu comecei a buscar e conheci o Scrum. Poxa, eu não me lembro o ano, mas eu me interessei pelas certificações, né? Então, eu sou PSM, eu comecei, né, o PSM1, para mim fez muito sentido, tentei aplicar no time que eu estava, falhei miseravelmente, porque toda aquela ideia de daily, né, toda aquela ideia de, enfim, que é fora da gestão de projetos, é considerado como um desperdício, né? Para que falar disso, né? Bora tocar o cronograma, aí tá tudo certo, né? Então, eu comecei a ficar muito, muito incomodado com isso. Quando a minha mente abriu para o olhar da agilidade, que acho que foi mais ou menos em 2014, eu estava numa empresa grande de e-commerce, a gente começou a trabalhar. Eu conheci, na verdade, a agilidade lá, saindo do Scrum. Agora, assim, cada time usa o que precisa, né? Mas não necessariamente aqui esse negócio engessado. E o que importa é a gente entregar algo importante para o cliente. Não, a data ela é menos relevante do que o valor que isso vai trazer. Aquilo para mim fez sentido. Então acho que em 2014 abriu minha mente. Falei, agora sim eu estou junto com as pessoas que falam que desde 2011 eu queria falar, eu queria discutir, não estava encontrando como aplicar aquilo de uma maneira, vamos dizer assim, que fazia sentido, né? Então, desde 2014, né, eu venho trabalhando com agilidade, inclusive também conhecendo o Lean depois disso, né, o Kanban também, que assim,
fez muito mais sentido para mim. Aí a gente pulou um pouquinho também para Management 3.0, já estava numa posição de coordenação que eu conseguia aplicar isso no meu contexto, né? Então, comecei a aprender um pouco disso. Chamei o Renato, falei, Renato, você está sem fazer nada aí? Vamos lá, tá de férias. No fundo, o Renato estava de férias. Você tá de férias sem fazer nada? Vamos começar um podcast? E aí a gente chamou os nossos amigos, né? A gente tem bastante conhecido, né? Que trabalhou junto com a gente, também conhecido de evento, de bate-papo, às vezes de boteco. Mas a gente foi chamando o pessoal, a gente foi gostando, né? Foi sorte combinado com um pouquinho de experiência, né? Então, no final, foi assim que começou a Conversa Ágil. E você, Renato, como é que você chegou nesse mundo ágil? Boa, vamos lá. Também todo mundo tem um passado, né? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Bom, como todo mundo tem um passado, eu sempre brinco com isso, eu também fui desenvolvedor, né, era desenvolvedor, não vou nem dizer que eu era front-end, porque era antes disso, né, eu era o famoso web designer, né, aquele webmaster, né, então faz um tempo isso aí já, e eu fui trabalhar em algumas agências de publicidade, então eu brinco que eu fui para lugares aí de processos que é onde o filho chora e a mãe não vê, né, porque em contextos de agência de publicidade tudo é possível, tudo acontece, né? E entrando como desenvolvedor, eu acabei entrando numa posição de líder, né, de coordenador de times de desenvolvimento em duas agências de publicidade, e acabei descobrindo agilidade meio que por tentar mesmo encontrar algo que fechasse a conta, né? Então, não foi minha primeira busca, né? Eu vivia lá com meus cronogramas, reunido com os times e tentando gerenciar aí a comunicação, né? Tentando alinhar os lados do cliente, do time e da própria agência de publicidade, né? Então, essa tríade perigosa e que gerava tantos problemas, e tentando aí várias formas, várias maneiras. Uma agência de publicidade me pediu para fazer um curso de PMI, e eu fiz esse curso de 40 horas, tal, estava me preparando para tirar a certificação, e aí eu ouvi falar, foi até engraçado, foi numa aula de PMI com o professor lá, acabaram comentando de Scrum, né? E do curso todo, assim, não vou dizer que não gostei de nada, eu vi muita coisa bacana, mas o que mais me chamou a atenção foi essa palavrinha que ficou me cutucando. Eu falei, deixa eu ver o que é isso, né? E aí eu acabei começando pelo Scrum, fui rodando com os times, fui tirando o cronograma, fui colocando uma abordagem de entrega contínua, né, de validar primeiro com o cliente ali aos poucos, e aí eu comecei a ver finalmente as coisas entrando no eixo. De repente eu descobri que isso se chamava agilidade, né, uma abordagem diferente, uma gestão 3.0, muito focada em autonomia e tal. E aí eu me apaixonei completamente por isso, e em 2017 eu fui trabalhar como agilista mesmo. Então, aí eu já vinha aplicando, praticando, né, já vim pegando bastante experiência, mas eu falei, agora eu quero trabalhar com isso, né. Foi quando eu mergulhei em 2017 como agilista, conheci o Odair, ele era meu chefe nesse ambiente aí. Meu chefe não, Oda, me desculpa. Você gosta ele era líder, não era chefe, por isso a nossa relação continuou, né? Ele foi trabalhar em outro lugar. Ele te obrigou a fazer o podcast, então, né? Não pude falar não para ele, né? E aí é isso, assim, a gente continuou o contato mesmo trabalhando em lugares diferentes. Hoje a gente trabalha junto novamente, né? Mas a gente acabou se aproximando muito e é verdade, eu estava de férias mesmo, né? Fazia um tempão, acho que uns 3 anos que eu não tirava férias, porque eu vinha como PJ, aquela loucura toda. E finalmente, depois de uns 3 anos e meio, tirar férias pela primeira vez, assim. Tirei, acho que foram 20 dias de férias, e nesses 20 dias a gente começou o podcast, né? E até o meu time lá de agilidade brincou muito comigo, falou, poxa, não é possível, depois de quase 4 anos o Renato tira férias, e durante as férias ele cria um podcast, a gente gravou um monte, editou, fez um monte de coisa, e foi isso mesmo, né? Então é o que mostra, assim, o quanto eu me apaixonei pelo tema, né? Pela cultura, né? É uma prova, né? Nas férias você foi mexendo com isso, né? Exato, não aguentei ficar longe, a verdade foi essa. E você, Xode, qual que é a sua história? Minha história é mais curta e
Acho que é uma honra estar aqui. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar no meio de monstros sagrados da agilidade, já diria alguns aí. E eu comecei na área de produtos, né, há 5 anos. E a curiosidade fez com que eu lesse bastante, pesquisasse bastante. E por curiosidade, hoje, no dia dessa gravação, você que está ouvindo esse podcast, querido e amado, o Project Gurus está fazendo exatos 1 ano do seu primeiro episódio com um convidado no ar. Então, o Project Gurus nasce para dar voz às pessoas por trás dos produtos e serviços que usamos. E, quiçá, olha aí um termo antigo, voltando, não vivemos sem eles. A gente estava bem acostumado em quando era, como que funciona o iFood, o Rappi e tal, a gente ouvia só os C-Levels falando, né, os donos das ideias, mas a galera que colocava a mão na massa ali não tinha esse espaço. Então, o Project Gurus, o podcast em si, nasce para meio que dar essa voz e a gente vê a história, conhecer a história, a carreira dos PMs. No primeiro momento era só o pessoal, os produtores, os PMs, os POs, e aí a gente foi abrindo e já passou por lá Carole, Annelise Grip, algumas pessoas novas, desconhecidas no mundo aí, né, de agilidade, como eu citei agora, que já passaram pelo Project Gurus e está sendo uma experiência muito boa, porque eu aprendo mais a cada episódio, e é como se fosse uma pós-graduação, um intensivão, todo episódio. E, de novo, muito obrigado, pelo convite. Então, nós aqui agradecemos a presença. Samuel, você podia se apresentar, falar mais ou menos como é que você foi picado pela mosca do Arja aí e por que você resolveu fazer um podcast sobre, cara? Legal, boa. Primeiro, obrigado pelo convite aqui, gente. Muito honrado aí de participar aí dessa super iniciativa. Bom, meu nome é Samuel Tomé. Eu estou nesse mundo de agilidade aí há uns 7, 8 anos que eu fui picado aí. E desde então nunca saí. É um tema aí que, para mim, é uma questão de propósito. Então, eu curto bastante falar sobre isso, interagir e estar próximo a pessoas também que curtem esse assunto. Atualmente, eu trabalho na Globo como gestor ágil e também Agile Coach. E eu comecei o projeto do Ideia Ágil esse ano. Não foi durante a pandemia, foi antes da pandemia até. E comecei ali com aquela listinha de iniciativas para o ano de 2020, que esse 2020 foi meio bem doido, né? Foi mudando essa lista aí no decorrer do ano, mas esse projeto ali estava na gaveta há um tempo e fui tirando aí do backlog e comecei aí os podcasts. Hoje já estou com alguns convidados aí também como vocês. Um dia eu chego aí no episódio 100, então estou aí na luta, e é uma coisa assim que de fato eu curto bastante falar e estar em contato. Espero que a gente troque bastante experiências aqui também, nessa horinha aí que a gente vai trocar ideia. Valeu. Excelente. E você, Thaís, quando é que você começou a gostar assim do agilismo e como é que foi essa ideia de fazer o podcast? O que guia o podcast de você? Bom, obrigada pelo convite. Uma mulher aqui, né, para falar de agilidade também, acho que isso é importante, e acho que foi esse o motivo principal de ter criado o podcast, mas enfim, o bichinho da agilidade já me picou aí há uns anos, né, enfim, vim do mundo tradicional de projetos, muito satisfeita, e a agilidade veio, e depois que veio para minha vida nunca mais saiu, e acho que nesse ano, realmente, com uma iniciativa que teve também da comunidade Mulheres Agilistas, da qual eu sou staff member, né, então, acho que ali, tendo um momento que só as mulheres podem conversar e trocar ideias sobre agilidade e falar de coisas que talvez no ambiente em que estejam com homens não possam falar, ali veio realmente o sentimento de, poxa, a gente sempre vê os mesmos homens nos eventos, né, sempre os mesmos homens falando,
cadê as mulheres, né? Será que elas não estão tendo espaço? Ou será que não querem dar espaço? Então, acho que foi um pouco esse o propósito. Então, trazer mulheres para falar de qualquer tema relacionado à agilidade e mulheres sensacionais, né? Marisa Paroli, Andressa Chiara, Cindy, assim, nem vou ficar citando porque realmente a cada episódio é uma aula, né? Então, eu acho que foi esse o propósito e, enfim, que as pessoas possam conhecer mais mulheres e dar mais espaço para elas também. Excelente. E você, Y, que é o Pipoca Ágil? Conta um pouquinho também como é que foi picado aí pela mosquinha, né? Inclusive, tem até vídeo sobre isso, tá? É rapidinho, gente. Já estou no mercado de informática há muito tempo. Ah, tá vendo? Você chama de informática porque você está há muito tempo mesmo. Não, É porque, cara, eu fui operador de computador IBM na década de 80, amigo. Fita, né? Aquelas fitas, Então, é antigo, né? Bom, e o que acontece? E eu, participando muito meetup de agilidade em 2018, tá? Comecei a interagir com isso, 2017 para 2018. E o pessoal falando, poxa, Ibson, você podia falar aí, né, bater um papo com a galera, promover algum evento, né? Pô, fiquei na minha, não sabia nada. E só assistindo. E teve um momento, falei, cara, tem muita gente que não participa de meetup de noite, então vamos fazer um meetup, eu e um amigo meu, Zeca, a gente almoçando de bobeira, assim, a gente nem se conhecia direito, almoçou junto, e eu falei, cara, a gente podia fazer um almoço para falar de agilidade, então vamos fazer um almoço app? Pô, então beleza, aí surgiu o almoço app, teve 6 episódios, teve camisa e tudo, todo almoço eu convidava a galera, tá, ia para lá, beleza. E nesses encontros eu conheci o Muniz, né, da Jornada Colaborativa, tá? E comecei a participar como voluntário na Jornada Colaborativa, beleza. E eu falei assim, pô, Muniz, olha só, vai ter uma jornada colaborativa grande, 200 e poucas pessoas, quase 300 pessoas, eu queria falar do almoço app. Em algum momento, lá das palestras, eu queria falar sobre o almoço app. Ele falou assim, Ibson, faz o seguinte, faz o sorteio dos prêmios. Cara, não sei o que deu em mim, né? Quer dizer, eu acho que deu porque eu sou um cara, assim, tranquilo, animado, e eu animei bastante o sorteio. E num dos sorteios, eu sorteei lá de brincadeira, né? Foi muito gozado. Como fazer pipoca ágil. Todo mundo riu, né? Vários cursos. Como fazer pipoca ágil. Fiquei na minha. E postei as fotos direitinho, os vídeos, né? Todo mundo rindo, aquela confusão toda. Aí um camarada, que eu não conheço ele pessoalmente, o Conrado Caon, ele postou lá, poxa, Muniz, o Y daria para fazer um host de podcast. Aí eu li aquele negócio e falei, isso foi no domingo, né? Falei, caramba, o que é isso? Aí, na segunda-feira, na esteira da academia, eu comecei a ver vídeos de podcast. Aí, eu encontrei o Anchor, né? E no mesmo dia, cara, eu peguei justamente uma imagem de um podcast, que é o microfone, e coloquei no fazedor de memes a palavra pipoca ágil. E como eu conheço muita gente de treinamento aqui no Rio, né, tudo, eu falei, galera, olha só, manda pelo WhatsApp para mim as suas expectativas de um canal que eu estou montando, né? Aí, porra, começou a bombar. Hoje, eu estou com 135 episódios, isso tem 10 meses, né, foi em dezembro, final de dezembro. Eu estou com 20 mil e poucos acessos e mais de 20 países. Eu sou escutado. E em São Paulo, eu estou com mais de 50 municípios. E é tudo assim, improvisado. Eu não tenho roteiro, é tudo orgânico. Eu não tenho o cenário, a gente está conversando lá de backstage, né, daqui. Então, as pessoas vêm... Hoje, por exemplo, tive um episódio, uma garota lá da Irlanda, tá? A Ariadna, eu acordei 6 horas aqui, né? Quer dizer, acordei 5 horas para fazer as 6 horas. Quer dizer, o Pipoca Ágil, assim, já fiz 3 episódios por dia, manhã, tarde, noite. Quer dizer, é isso aí. Pipoca ágil. Poxa, produção intensa aí, viu? Sim, um negócio que tem gente querendo falar, eu dou espaço, né? Legal demais. E você, Lula? Qual é a sua história aí, cara? E do podcast? Fala, Schuster. Cara, acho que as duas coisas acabam se fundindo bem, assim, né? Porque eu comecei na agilidade já tem uns 10 anos, mais ou menos, e eu pratiquei agilidade, assim, durante bastante tempo, meio que batendo cabeça sozinho, né? Eu, junto com quem trabalhava comigo, e aí, em algum momento,
isso é engraçado, essa história é engraçada. Devia gravar um episódio sobre certificação. Em algum momento eu falei, pô, quero trabalhar com isso pro resto da minha vida, pô, é isso que eu quero. E aí eu falei, se eu quero isso, eu preciso provar para o mercado que eu entendo alguma coisa, né? E aí que eu fui fazer, tirar uma certificação, né? O caminho cagado, né? Mas beleza, fui lá pegar a certificação, e aí eu procurei lá uma empresa que desse certificação, né? Que desse treinamento, e aí eu fui lá, e aí eu conheci a K21, né? O treinamento em 2013, mais ou menos assim. A empresa foi a K21, e o trainer era o Rafael Sabag, né? O instrutor. E aí eu lembro que no primeiro dia de treinamento, assim, o Sabag explodiu minha cabeça, e eu falei, que mané certificação, eu quero é mais esse conhecimento que ele tem para dar, assim, esse conhecimento que as pessoas aqui na sala têm para compartilhar, né? E até hoje eu não usei a certificação para nada, assim, nada, zero. Nunca usei o papel para nada, mas eu comecei a perceber a força que tem você trocar conhecimento com pessoas que também estão envolvidas naquele assunto, né? Então, conheci muita gente boa, assim, no treinamento. E em 2014, a K21 organizou o Scrum Rio, que é o evento que a gente organiza todo ano no Rio de Janeiro. E eu paguei do meu bolso, assim, eu lembro que eu comprei passagem e tal e tudo mais. E aí eu percebi no evento que muito do que eu sentia de frustração era muito por causa do meu contexto. E se eu começasse a abrir um pouco mais meu contexto e olhasse para fora da caverna, eu conseguia ver que tinha muita empresa boa no mercado, muita gente boa no mercado para compartilhar conteúdo e tudo mais. Então eu comecei a me apaixonar por esse negócio que a gente chama de comunidade ágil hoje, né? E comecei a entender que existiam outros caminhos, mas o principal caminho que eu conhecia ainda era a certificação, ainda era treinamento. Então eu estava lá pagando para K21, né? Assim, uma vez por ano, pelo menos, toma lá dois pau e pouco para fazer treinamento, conhecer mais gente, conhecer mais assuntos. E até o ponto que eu estava tanto comprando da K21 que eu não quer ficar por aí mesmo, não, Lula? Fica aí já. Já tá aí de casa, brincadeira. Não foi muito bem assim, foi mais ou menos assim. Tem toda uma história por trás. Mas eu entrei na K21 em 2016, né? E eu sempre consumi muito podcast. A gente está sempre viajando, né? Muita viagem internacional, então eu sempre consumi muito podcast. E no ano passado, o Fernando Cruz, ele foi lá e lançou. Eu só soube quando ele lançou. Assim, ele foi pro ar o primeiro episódio, um bate-papo sobre OKRs, com muita gente boa, com Andressa Chiara, com a Mari Graff e com o Magno de Santana, além do próprio Fernando Cruz. E aí, quando ele lançou, eu falei, Fernando, a K21 é muito colaborativa, né? Muito orgânica as coisas lá dentro. Eu falei, Fernando, que da hora que você lançou. Tô junto, estamos junto. E aí a gente começou a fazer junto, até que a gente nomeou como Love the Problem, né? A gente está chegando aí 36 episódios já, nesse momento que a gente grava. E a ideia principal do Love the Problem é dar essa sensação que eu tive, tendo que viajar para evento, tendo que fazer treinamento para começar a criar uma rede e ter acesso a pessoas muito boas, né? Isso que hoje eu tenho organicamente, porque eu já tenho bastante contato na comunidade, muito amigo, eu quero proporcionar isso para o resto das pessoas, né? Então, basicamente, é eu batendo papo que eu bateria em corredor de eventos, só que gravando e soltando no ar sobre muita coisa que precisa ser ouvida pelas pessoas que nem sempre têm um dinheiro ali para investir e pagar por um treinamento, né? Então é muito acessível e conhecimento disseminado e compartilhado, de primeira qualidade, né? Assim, com o selo K21, né, de aprovação. Bacana. Aqui você vê, tem, né, gente igual a Y, que eu também fiquei brincando em informática, mas eu sou dessa época também, viu, Y? Né, dos CPDs informáticos, né? Fala assim, eu, por exemplo, eu cheguei a um momento da minha vida achar que o ágil nunca ia ser mainstream, sabe? Eu comecei a trabalhar com ágil em 2001, 2002, eu me sentia assim, cara, eu vou ficar a vida inteira. Assim, quando a gente abriu a DTI ainda em 2010, não era mainstream, né? E é difícil você vender para as grandes empresas, os compras, né, não estão preparados para vender. Eu queria entender, por exemplo, Samuel trabalha numa grande empresa, né? E virou definitivamente algo mainstream? Ainda se enfrenta muita resistência, Samuel? Olha, eu acho que sim, eu acho que virou mainstream. Hoje, com a popularização aí de diversas técnicas, os frameworks aí que a gente vê e essa adaptabilidade, eu acho que depois que saiu da bolha de tecnologia ou de informática, como o Y diz, eu acho que o ágil aí tomou asas, né? Então, a gente conseguiu ver os benefícios não só
para o mundo de TI, né? Eu antes da Globo eu trabalhava na IBM, e mesmo lá onde eu comecei a ter mais contato, já estava começando a se popularizar. E hoje a gente vê o ágil sendo aplicado em empresas diversas aí, né? Marketing, publicidade, e onde eu estou hoje na Globo, que é uma empresa de mídia, de conteúdo, né? Também falando sobre agilidade. Ainda mais aí com a chegada de processos ágeis em escala, né? Então a gente consegue aí ter essa aplicabilidade aí em diversos setores aí de indústria, e eu vejo que sim, hoje a gente pode considerar que ágil é mainstream, mas não confundiria mainstream com modinha, tá? Porque tem gente que pode achar que ágil é colar post-it na parede, fazer reunião descontraído. Não, né? A gente que tá aqui nesse mundo, a gente sabe que não é modinha. O fato de estar hoje mainstream, eu vejo com bons olhos. Eu vejo que a gente está conseguindo aí chegar em lugares que antes não chegava, que antes era muito papel dos agilistas, das empresas, falar sobre isso. Hoje a gente está vendo pessoas, de fato, sentir valor naquilo, né? Desde líderes a desenvolvedores, pessoas de RH querendo saber sobre isso, interagir, e alguns falando até com bastante propriedade, né? Então eu vejo com bons olhos esse movimento aí, viu? Ser mainstream tem seus prós e seus contras, né? A gente, mainstream tem os ônus e bônus, né? E aí, para quem está dentro de empresa, um dos ônus é que tem o patrocínio da autogestão, né? Um dos bônus, né? Um dos ônus é que às vezes você tem que fazer como mandam fazer, né? E não valoriza o seu processo de descoberta e por aí vai. E o que eu queria completar do que o Samuel colocou aí bem pontuado é que a gente, enquanto podcaster, dentro desse tema de agilidade, a gente tem uma missão, né? Que é tentar consertar um pouco desses ônus de ser mainstream. Então, uma das discussões que teve, por exemplo, no Agile Coach Camp, que rolou em 2019, se eu não me engano, entre uma galera de bastante tempo dentro da comunidade ágil, é que não é nosso papel ser moralista e dizer o que está certo e o que está errado, mas é o nosso papel disseminar o que a gente acredita e o conhecimento na linha do que a gente acredita, né? Então, eu acho sempre interessante olhar por esse lado do ônus também, né? Porque assim como há 10 anos atrás eu tinha que lutar para conseguir fazer um planejamento a cada 2 semanas, né, que fosse, eu tinha que disfarçar, estava contando essa semana, tinha que disfarçar que todo mundo estava codando, todo mundo estava fazendo código, quando na verdade uma das pessoas estava lá trabalhando no backlog, né, estava tentando fazer às vezes de product owner, assim. Hoje você tem uma equipezinha formadinha ali já pela alta gestão e colocando redondinho. Mas tem muita coisa torta ainda, tem muita coisa estranha, tem muito bad smell ali, tem muita coisa que você cheira assim, isso daqui tá meio estranho, e esse daí é o ônus do mainstream, né? E a gente tem que pagar por esse preço também, e eu acho que podcast é um canal gratuito, um canal de fácil acesso, um canal altamente disseminável para a gente começar a levar a coisa para o lado que a gente acredita de fato, né? Essa perspectiva é interessante, porque eu sou tão traumatizado pela minha luta para adotar agilidade que eu nunca pensei nos ônus, não, mas é verdade que o mercado tem mania de adotar a coisa como moda, né? E aí pega o mesmo time de sempre, chama de squad, né? É um negócio... Pegando o gancho do Samuel, eu também trabalho numa startup chamada Jota, né, de jornalismo e tecnologia. Então, como a gente trabalha, né, com, enfim, equipe de conteúdo, jornalista, equipe de vendas, outras equipes para além da tecnologia, com agilidade. E eu acho que o papel do agilista, assim, é questionar o sistema, né? Assim, a gente está ali para questionar. Você questionar não é um trabalho fácil, porque você às vezes vira uma persona não grata, né? Então, não é um mundo colorido, né? Você tá ali para resolver problemas. Se você não gostar de resolver problemas, querido, vai para outro trabalho, porque assim, é bucha todo dia, né? E o quê? É gostar de problemas para causar uma mudança, né, no ambiente. Então, é questionar o ambiente, é refletir sobre ele. Então, acho que quando o agilista ele fica dentro desse ambiente, do sistema, ele não tá mais olhando e questionando, aí a gente se perdeu, né? Porque aí virou mais do mesmo. Você está rodando Scrum só por rodar. Perdeu, né? Perdeu a
aquele verdadeiro ágil, né? Então, eu acho que a gente tem que ter só esse ponto de atenção, porque virou mainstream, tem um ponto positivo e negativo, e será que nós, enquanto agilistas, estamos dentro do sistema ou estamos fora, questionando ele? Eu acho que esse ponto para a gente refletir, assim. Eu acho que, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi 2 anos atrás que o David Snowden fez o encerramento do Agile Brasil. Ele falou muito disso, né? Ele ficou fazendo várias críticas à utilização desses frameworks extremamente complicados assim, para resolver os problemas, né? No último Agile Brasil também, acho que foi no último, acho que foi até em Belo Horizonte, o Alistair Coburn lá, ele finalizou também falando do Heart of Agile, também fazendo uma crítica em relação a excesso de ferramentas e tal. E aí uma reflexão que eu faço, né, assim, o papel nosso aqui é de, tipo assim, vamos dizer assim, tem essa visão, como o Lula colocou, que talvez, assim, para você virar um mainstream, você tem que arcar com o ônus, né, de que muitas pessoas vão usar da forma errada, mas, assim, tem alguma coisa que a gente deveria estar fazendo o papel igual o David Snowden, dando a tapa, assim, ir lá no encerramento de um evento, inclusive fazer críticas a vários caras que estavam até patrocinando ali, né? Assim, seria esse o nosso papel, né? Fazer crítica a quem o Samuel Tomé já falou, né? O David Snowden foi lá e citou empresa gigante, assim, ó, pá, Campinas 2018, né? Ele falou, ó, eu trabalhei lá, ó, lá era assim, assado. Tinha, acho que ele até citou, ele falou, era a gambiarra do táxi. Ele falou, você ia pegar táxi, você sabia que ia ter que pedir reembolso, então você descontava daqui, dali, todo mundo sabia, isso daí era mainstream, isso daí era o comportamento padrão, né? Inclusive, esse dia aí do David Snowden, eu que fiz a pergunta final lá para ele, do futuro da agilidade. Eu tava trabalhando no Agile Brasil como voluntário lá na época, e aí, tipo, liberaram o microfone lá para as perguntas, aí o pessoal perguntou, e aí eu fiz uma última pergunta para ele sobre o futuro da agilidade. E eu lembro até hoje que ele comentou sobre isso, que não vai morrer, sabe? Que é essa evolução contínua, que ele vê a gente trazendo isso para novos momentos aí. Ele falou um pouco também sobre a questão de trabalho remoto, quem sabe ele não estava até prevendo alguma coisa aí, né? E eu acho que é muito disso, dessa evolução contínua, né? Que o ágil traz. Eu vejo que todos esses processos que hoje a gente trabalha, ele é uma evolução de coisas que a gente já viu anteriormente, né? Seja de Lean, de processos aí de melhoria contínua de uma forma geral, né? O próprio ágil, ele teve aí esse surgimento com bem bolado de diversas boas práticas, aí, seja de desenvolvimento ou de qualidade de software, né? Então, eu vejo que a gente vai continuar evoluindo, a gente vai continuar falando sobre agilidade aí nos próximos anos, né, como o David Snowden falou, mas evoluindo, diferente do que está hoje, talvez, mas ainda falando sobre ágil. Eu acho que, assim, vai uma opinião minha que é mainstream, tá virando, porém, junto com ele tá vindo aquela coisa que a gente sempre viu nas empresas. Ágil é rápido. Entende? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, ser ágil é ser rápido, mas a agilidade não é colocar um CD do Coldplay e comprar uns post-its e colar nas paredes. Como assim? Eu virei sócio do Calunga. Tenho aqui a carteirinha cliente premium do Calunga que comprei R$10 mil em post-it. Essa história existe, é real, tá lá no Project Gurus, de um executivo que comprou post-it, veio dos Estados Unidos, comprou R$10 mil de post-it, colocou Coldplay num banco aí, não vou citar nomes, e ele dizia que isso ia fazer com que o time fosse mais ágil e criativo. Olha que beleza, hein? Que fácil, hein? Muito fácil, assim, né? Uma vez eu fui, só um comentário, uma vez eu fui visitar um prospect, assim, e aí o cara perguntou assim, vocês estão falando que são ágeis? Eu falei, nós somos ágeis, então refaz meu app todinho aqui, era tipo novembro, até dezembro.
Isso, né? Pô, aí não é ágil, é mágico, né? É diferente. Eu acho que, além disso, também, de eles quererem super rápido as coisas, eu vejo que quando eles fecham uma consultoria, por exemplo, eles acham que já está tudo incluso, né? Então, o consultor que vai trabalhar lá, é isso que eu vou pagar e pronto, né? Então, as pessoas não vão precisar parar o trabalho delas para fazer nada, porque eu já estou pagando a consultoria para isso. Acho que tem esse entendimento também que já não é barato a consultoria. Eu ainda tenho que parar minha equipe para fazer cerimônias, para fazer retrospectivas. Não, daí não tem como a gente fazer isso aí vai ficar muito caro. Ô, Ana, porque tempo é dinheiro. Concorda comigo? Tempo é dinheiro, mas aí eles querem fazer a transformação sem as pessoas dentro da empresa, só com um consultor. O problema da moda é esse, tem gente que vai levar a moda para o lado certo, tem gente que acha que é uma instalação, né? Então, o grande momento que a gente está vivendo hoje, acredito que nem seja aceitação mais do ágil, mas encarar o ágil da forma mais correta, ou seja, entender que ágil é algo cultural, né? Como que eu respondo aos problemas? Né? Então, o ágil se trata muito mais disso, de responder a esse cenário que a gente vive, que é super complexo, né? Não consigo mapear tudo que está em volta, e como que eu consigo ser adaptável para qualquer coisa que possa vir a acontecer. Né? Então, o ágil acaba se tratando de cultura, e esquecer esse caminho da instalação, da ferramenta, do método pelo método, né? São coisas que super ajudam, mas sem a cultura junto ficam coisas extremamente vazias. Acho que a gente está vivendo exatamente esse momento agora. Ana, no caso do Kanban, isso não é mais grave ainda, não? Porque o pessoal fixa um Kanban ali, pronto, resolveu qualquer problema do universo, não? Ué, mas não é assim, não? Porra, me enganaram. Devolve os post-it lá que não vai resolver sozinho não, viu? Mas a gente falou de moda, eu acho que tem um insight aqui que eu acho que é o mesmo efeito que acontece com o mainstream, até na moda, que surge um monte de peça falsa, né? Então, assim, eu tenho um tênis da moda, tem o verdadeiro e tem o falso que parece verdadeiro, mas não é. Então, me parece que tudo que é mainstream acontece esse mesmo efeito, né? E a agilidade não escapou disso. Eu vejo muita gente falando, não, a gente é ágil. E aí no dia 0, já, assim, a gente já até falou isso num episódio, né? Assim, se me cumprimentar e falar que tem recurso no time, então, assim, já desconfio, né? Falo assim, a gente já não vem falando que a gente trata de pessoas, de cultura, não é velocidade, mas sim adaptação, né? A gente se adaptar rapidamente. E aí a gente precisa de pessoas que tenham essa visão, que possam falar sobre isso, né? Não é só seguir um plano que foi falado há um ano atrás e esse plano continuar a qualquer custo. Eu posso falar que o plano está errado depois de um ano que eu andei no plano? Então, assim, se eu tiver um ambiente que eu posso, isso vai ser o melhor que pode acontecer, né? Alguém levanta a mão e fala, está errado, gente, não é assim, tem que se adaptar rapidamente e ir para outro caminho. Mas aí esse negócio da moda acho que traz um pouco disso também. Tem muita gente que acha que faz, é fake, mas não é. Às vezes a empresa ela quer todo o desdobramento do que vai ser feito o ano inteiro, né? O waterfall de como instalar o ágil, e aí ela identifica alguns pontos que ela quer mudar, mas ela não quer mudar tanto assim, né? Então ela tem, eu quero, mas talvez eu não posso, né? Não, querer é diferente de poder. Às vezes a empresa não está num momento que ela vai realmente poder fazer algumas alterações, algumas mudanças, né? Então, acho que tem muito mindset ali a forma do pensamento analítico, né? Mudar totalmente para um pensamento sistêmico, que você consiga olhar o todo e construir uma solução para o problema que você está tendo, é um negócio que toma tempo, né? Não é do dia para a noite. E Kanban eu ainda não vi, assim, ainda não vivenciei a gente chegar do zero numa empresa e já não ter um Scrum, já não ter alguma coisa ali que esteja rodando, né? Então, o Kanban acaba entrando sempre como uma ferramenta de apoio, e aí, aos pouquinhos, quando o pessoal consegue utilizar, ver benefícios, automaticamente eu vejo que tem sido uma transição natural de largar algumas cerimônias, largar algumas ferramentas para
fazer uma gestão do fluxo, né? E não se preocupar tanto com nomes, pessoas, né? Então, acho que é uma transição um pouco natural. E geralmente é quando já tem alguma coisa de métodos ágeis dentro da empresa. Ainda não cheguei a pegar uma empresa que começou com o Kanban, né? Do zero. Entendi. Eu acho interessante porque o ágil, assim, existem várias escolas que convergem para essa mesma filosofia, né? De uma forma de organizar as pessoas diferentes, acreditar mais nas pessoas, né? Do que tudo, né? Isso parece que é inexorável, né? Você sai de um século XX, lá onde a metáfora era da máquina, né? E você tinha que fazer a organização com uma máquina azeitada, hiper eficiente, e começa a ir para uma era onde você precisa de inovação e precisa que as pessoas possam colaborar, ser feliz ali e trazer inovação, né? Por isso que eu acho que é longe de ser modinha mesmo, né? Então, quando eu disse o mainstream, foi muito nesse sentido de que tem os ônus, mas pelo menos agora ninguém duvida, né? Seja essa escola do cara é o Beyond Budgeting, sabe? Se é o Lean, se é o Ágil. Eu até brinco muito com o Ágil, que eu falo assim, isso é tipo a própria vingança dos nerds, né, cara? Quem ia imaginar que os nerds que eram criticados por não entender nada de negócio seriam os caras que influenciar fortemente em como a empresa tem que se organizar de novo, né? E aí eu queria, dentro desse sentido, ou seja, dentro do sentido que é inexorável, um tema recorrente no nosso podcast é como que as grandes organizações fazem para mudar, sabe? Já que é tão difícil, né, para as grandes empresas mudarem. Quais são os temas recorrentes que vocês têm nos seus respectivos podcasts? Assim, você vê que é o tema quente. Tipo, por exemplo, Lula, o que mais pega lá, assim, que você sente que... Porque uma coisa que a gente sente é isso, a despeito de estar mainstream e tudo, a estrutura da burocracia é muito bem constituída, né, cara? Aquele modelo hierárquico, as metas individuais, sabe? O chefe, né, cara? E aí esse tema acaba sempre sendo um tema recorrente. O que você observa lá no Love the Problem? Cara, acho que a principal observação é que, na verdade, quem faz tudo isso é gente, né? Assim, são pessoas. Então, acho que essa é a essência muito do Love the Problem, porque o foco principal, isso é até legal que eu nunca comentei com ninguém ao vivo, né? Mas o foco principal do Love the Problem não é o tema da gravação, não é o tema do episódio, né? O foco principal é alguém que é muito bom em trazer resultado, alguém que é muito bom no que faz, alguém que é reconhecido e que, basicamente, a gente da K21 gosta, né? E aí, encontrada essa pessoa, o tema a gente discute, sei lá, meia hora antes do podcast, assim, sempre discute, né? Agora, tem um padrão comum, Schuster, que a gente não ficar preso, e isso acho que é essencial para as grandes organizações, tá? A gente não ficar preso em um domínio único da agilidade. Então, quando a gente da K21 fala de agilidade, a gente sempre olha agilidade através dos 4 domínios, né? Então, é muito comum as grandes organizações acharem que a agilidade é sobre a forma de você organizar os times. E isso faz parte do domínio organizacional. Agora, se você enxergar os 4 domínios, mas mexer só um deles, vai ser igual um animal de 4 patas, mas tentando andar com uma pata só. Vão ficar 3 para trás, não vai rolar. Então, você trouxe aqui, por exemplo, quando você falou da Revolução dos Nerds, né? Começando a falar negócios, você trouxe o domínio de negócio, né? Ou seja, não adianta nada eu reorganizar times, eu criar squads, eu criar qualquer modelo aqui estrutural, qualquer processo, se eu não olhar para o meu business. E aí, business, não estou falando só de dinheiro, estou falando de satisfação do meu consumidor final. Não adianta nada eu conseguir organizar a minha estrutura, eu ter um negócio que meu cliente está satisfeito, meu consumidor está satisfeito, se o meu turnover está altíssimo, porque a minha cultura é uma bosta, porque a galera fica aqui, sei lá, 3, 6 meses e cai fora, sabe? O capital intelectual está indo embora. E não adianta nada eu falar desses 3, né, negócios, cultural e organizacional, se eu não trouxer a essência da agilidade que está lá no manifesto ágil, se você for puxar cada um dos nomes do manifesto, que são nomes de grande excelência técnica, né? Então não adianta nada eu falar de agilidade se eu não estou ali tentando, de alguma forma, trazer um pouco da excelência técnica. Eu estou falando, e aí meu coração bate mais forte, né? Eu vim da área técnica, então eu estou falando de entrega contínua, eu estou falando de integração contínua, eu estou falando de um pipeline, eu estou falando de teste automatizado, eu estou falando de excelência. Então, no Love the Problem, quando a gente vai construir um episódio, o que a gente tenta fazer para o episódio é trazer alguém que é realmente bom, o que a gente tenta fazer para os episódios é sempre dar um pulinho em cada um dos domínios. Então, eu tenho desde um episódio com, sei lá, Rafa Albino e Rafa Cáceres, 2 grandes nomes falando sobre o domínio organizacional,
sobre fluxo, sobre Don Heinertsen e por aí vai, mas eu tenho outro episódio que é com o Hugo Azevedo, falando da cultura do GitLab, que é uma ferramenta de domínio técnico sensacional, ou a Roberta Arcoverde, que é uma tech lead do Stack Overflow, sabe, falando da cultura do Stack Overflow, ou a Andressa Chiara falando do domínio de negócio, sabe, de estratégia de negócio. Então, olhar a agilidade pela perspectiva dos 4 domínios é o que a gente mais preza no Love the Problem, fazendo isso através de bons convidados, né, pessoas que a gente guarda no coração, assim. Inclusive, obrigado a cada um que participou do Love the Problem até hoje. Né? Garantindo uma visão bem sistêmica aí, né? Exatamente. Agora, Schultz, eu estou reparando o Lula falar, né? E eu vou fazer um contraponto aqui, né? Eu faço justamente o inverso de você, Lula. Eu trago pessoas que estão no dia a dia tentando acertar. Então, eu falo que eu tenho 135 episódios que eu chamei muita gente. E pessoas diversas, em transição de carreira, pessoas comuns, tá? Algumas pessoas que já têm resultados aí, né, expressivos, mas o foco, no meu foco, são pessoas que estão no seu dia a dia, que são pessoas normais, assim, sem nenhum expoente, tá? E as pessoas com vontade de passar essa informação, os problemas, os casos, né? Como você... É interessante, eu fiz um episódio eu só fiz um episódio sozinho e fui criticado, e bem criticado mesmo. Foi logo no início, olha só como é que são as coisas, cara. Eu fiz com a galera fazendo expectativas. Pô, só a galera top de treinamento do Rio de Janeiro aqui. Beleza. Todo mundo fez, eu falei, cara, eu vou fazer um, porque aconteceu. Na hora que aconteceu, eu fiz. Vou contar rapidinho para você. Eu entrei numa empresa em Furnas, estava fazendo consultoria lá, aí o que acontece? Pô, a galera desorganizada, não tinha controle de nada. Eu falei, vamos fazer um Kanban mínimo aqui para a gente se achar, né? Aí o cara falou assim, vai lá na secretaria e pega a secretária, né? O post-it. Tá legal, peguei, anotei assim uns 10 e colei. Cara, sem brincadeira, eu postei no podcast. Quando eu estava iniciando, num zap da vida aí, que é cheio de gente, tem 200 e poucas pessoas, eu fui esculachado por uma purista, tá? Uma pessoa purista em agilidade, falando que o podcast não tinha nada a ver, estava errado, era quadro Kanban, mas me esculachou na frente de todo mundo, que isso aí não vai dar certo. Cara, eu falei assim, calma, esse podcast é para a gente, é para os agilistas, assim, eu não vou vender para nada. E eu falei, uma situação não é Então, tem certas coisas. Aí, a partir dali, eu falei, não, gente, eu tenho que trazer gente que está fazendo acontecer na trincheira, né? Que nem tem um amigo, Jorge Improise, que ele lançou um podcast falando sobre as trincheiras, acho que da agilidade, uma coisa assim. Agile to the people. Isso, muito bom. Eu acho que é isso, Aí, o que acontece? A gente gosta bem desse negócio de trincheiro também, viu? Aí, o que acontece? O Lula falou esse negócio, até um amigo meu falou assim, isso é legal porque você dá voz e dá vez às pessoas, que às vezes o anonimato, por exemplo, uma colega minha, Sara Lopes, lá de Recife, ela tinha falado comigo, pô, e aqui em Recife é meio fechado, pô, vamos pegar você aqui, entendeu? Aí, essa semana, eu vou falar com um cara do Ceará, um Agile Coach, tá? Então, eu começo a pegar as pessoas, né, que estão no dia a dia, ou em transformação de carreira, porque também, no caso, eu faço aquela prestação de serviço público, né? Tem muita gente que quer saber, pô, como é que eu me torno um PO, como é que eu me torno um Scrum Master? Então, algumas pessoas, elas contam, tá? Então, eu acho legal a gente fazer esse contraponto, né, Lula? Tem vários... Um embasamento, né, uma vertente... Várias abordagens, né? São várias... Eu acho máximo. Para ter uma ideia, eu tenho que contar isso também, rapidinho só. Um amigo meu que é tenente do Exército, falou, eu quero falar no seu podcast. Eu falei, vamos embora, você vai falar. Ele falou sobre colaboração. Sabe, que o Exército tem muita colaboração e tudo, que é uma coisa que, além de você estar brigado, tem que fazer as coisas, é um negócio meio mais ligado à colaboração, entendeu? Então, mas entrou, teve que entrar assim. Cara, se eu fosse fazer uma nuvem de palavras aí do Conversa Ágil, o que mais aparece é pessoas, em todos os episódios, assim. Porque por mais que a gente está falando de métrica, por mais que a gente está falando de método, qualquer coisa que a gente fala, a gente cai em pessoas e como essas pessoas precisam se conectar e se comunicar melhor, como a gente precisa de diversidade dentro dos contextos para ter mais criatividade, né? Então, é até interessante sua pergunta, que realmente é um termômetro, né? Mas não sei se o Odair aí, meu parceiro, ele confirma, ele pode
E até para abrir aqui, pessoal, a gente discorda muito, tá? Então, Odair, fica à vontade para discordar mais dessa vez aí. Não, na frente dos outros eu vou concordar aqui. Ah, beleza. Quando vai na casa dos outros, a gente é mais educado. Mais comportado. Exatamente. Ah, brincadeira, a gente discorda bastante até nos episódios, mas isso que o Renato falou é verdade. A gente acaba puxando para a pessoa porque nada mais é um time que está criando algo. Então, quando a gente fala de métricas, a gente já falou isso em alguns episódios. Existem as empresas que têm processos, e o processo é o santo grau da empresa que você tem que seguir a risca e tal. Mas a gente tem que lembrar que foram pessoas que criaram aquele processo, pessoas que pensaram naquilo, e por que elas não poderiam voltar e repensar, ou analisar o que tem de problema e refazer? Eu sempre discuto dessa maneira, né? E a gente sempre volta, mesmo que a gente fale de processos, de ferramentas, a gente fala bastante, né? Então, de Kanban também, métricas, a gente vem tratando alguns assuntos até de gestão, né? A gente foi até startups, inclusive, né? A gente foi, enfim, a gente acabou falando até de negócios, né? Mesmo assim, o imã de pessoa acaba puxando esse assunto, né? Porque a gente tenta entender aquilo tudo e a gente entende que, na verdade, por trás sempre vão ser pessoas fazendo esse trabalho, né? E eu acho que, assim, a gente pretende falar de mais assuntos, né? Mas, assim, o termômetro mesmo parece que tem muito a ver com esse caminho, né? Pessoas, assim, se fosse falar um segundo assunto, né? Que a gente fala bastante, a gente fala de segurança psicológica, ambiente seguro, então, assim, acaba tratando por pessoas, né, diversidade. Integralidade, né, exato. As pessoas serem elas mesmas, né, e conseguirem contribuir por sentirem que o ambiente é seguro e por aí vai. Eu acho que esse é a mágica, vamos dizer assim, quando acontece, quando as pessoas elas estão livres para serem elas mesmas e falarem o que elas pensam. Legal. Eu puxo bastante a questão da carreira, que eu vejo eu tenho muitos alunos que saem empolgadíssimos de treinamentos, querendo mudar o mundo, né? E às vezes não é bem assim, não é o momento da empresa que eles estão, eles não conseguem, às vezes, começar algo sozinhos, né? Eu gosto de falar também bastante de Kanban fora da TI, como funciona, que dá para usar, a gente tem vários cases dos alunos também, suporte, diferença do Kanban do sistema Toyota de produção para o Kanban do David Anderson, então sempre tento desmistificar aí esse panorama aí sobre Kanban, um pouquinho fora dos treinamentos, né, de KMP1, KMP2, mas o que tem além do Kanban, né, além dos treinamentos oficiais, né, e carreira porque eu gosto muito mesmo, e também não deixa de ser aí a parte de pessoas, então até tenho que atualizar aí novos episódios. E você, Xode? No Project Gurus a gente tem como base as pessoas, né? A gente até começa todos os episódios fazendo uma pergunta bem padrão, que alguns entrevistados até antes de gravar já sabem, que é qual é a sua história? E essa pergunta é bem abrangente e ao mesmo tempo é bem profunda, né? Porque a gente consegue saber que na área de produtos tem desde do engenheiro até uma professora que se apaixonou pela área de produtos e está fazendo produtos. A gente aborda temas, então, pessoas, discovery, cultura de produto, que não pode faltar, comunidade, e eu acho que são esses os temas mais ditos. Mas eu digo aqui, eu quero deixar registrado, que Project Gurus é fogo no feno. E você, Thaís, qual que seria um tema aí que você está nessa linha mesmo aí, do que o pessoal citou? Você percebe alguma coisa diferente? Então, como a gente, enfim, só entrevista as mulheres, acho que o tema da mulher na agilidade vem muito, mas acho que um tema que está vindo muito também é a questão da diversidade na agilidade, né? Porque a gente fala muito de times multidisciplinares, pessoas diferentes para construir inovação, mas assim, está realmente sendo diverso o nosso mundo da agilidade? Né? E olhando para gênero, para raça, para pessoas com deficiência, está sendo realmente diverso?
a gente está acolhendo todo mundo? E aí até quando a gente olha para Business Agility, né, a gente quer ter realmente um negócio ali ágil, mas ele é diverso, né, para entregar realmente produtos que sejam relevantes, porque os nossos clientes são diversos. Né, assim, então, eu acho que muito essa coisa da diversidade e do recorte da mulher dentro da agilidade acaba sendo o tema que vai sendo o principal, mas a gente fala de OKRs, de liderança, tem muita coisa assim que é mulheres mães, né? Como que é para a mulher agilista mãe? Porque além de ser agilista no âmbito profissional, ela tem uma outra jornada de ser mãe. Como que é para essas mulheres, principalmente na pandemia? Então, assim, acho que esses temas estão sendo bem discutidos, porque está tendo uma demanda aí que não estava sendo atendida, eu acho, né? Então, tá indo um pouco por aí, né? Mas tem novos episódios aí, também tô fazendo uma pesquisa para ver o que as pessoas querem ouvir, quem elas querem ouvir, então vai ter muito tema ainda pela frente. E só um comentário sobre o que o Lula disse. Sim, eu acho que muitas das pessoas que participam do Love the Problem são, tipo, referências na agilidade, mas tem uma outra pessoa também que participa, que eu acho que é muito, assim, da comunidade mesmo, né? Então, não tem muito essa coisa de, super referência, não sei o quê. Às vezes é a gente que coloca também muito isso, sabe? Essa pessoa é sensacional, né? Não dá para chegar nela. Eu acho que na comunidade ágil as pessoas são muito acessíveis também, né? Então, eu acho que tem, sim, muitas referências que participam do podcast, mas tem muita gente da comunidade, assim, então acho que é meio a meio, assim. Eu chamo de o critério do coração, Thaís. O João Reis que gosta muito, o João Romeu, que é do tipo, tá no coração? Cola aí, a gente grava, a gente fala e tal. Mas eu gostei muito também dos outros, né? Assim, o Y falando de, quem tá aí no dia a dia, vem. E isso que você passou, Y, que você falou de muita crítica e tudo mais, é exatamente o moralismo que a gente discutiu no Agile Coach Camp há 2 anos atrás, que é o que faz mal, né? Porque esse moralismo, ele bate exatamente nesse ponto que a Thaís trouxe, que é da diversidade, né? A partir do momento que eu sou moralista, eu falo, não, isso tá certo, isso tá errado, né? Que eu acabo sendo dogmático. Quem tá chegando agora, principalmente quem faz parte de algum grupo minoritário, como a Thaís bem colocou aqui, dá 2 passos para trás e fala, opa, peraí, se o Y tomou esse tapa, se o Y tomou essa porrada, eu é que não vou botar minha voz lá, sabe? Então as coisas elas acabam meio que se conectando, né? E eu tomo muito cuidado para usar o critério do coração exatamente para não trazer para dentro alguém que afugente quem está chegando, né? Porque há 10 anos atrás era eu chegando, né? E a última coisa que eu queria era alguém metendo o dedo na minha cara falando, porra, você faz planning e demora 16 horas, meu amigo. Você é um merda, hein? Não, você tá doido, pô? Eu tive que passar por aquilo para entender o que estava errado e me adaptar e melhorar, e essa é a essência da agilidade, né? Muito do que a Thaís está trazendo também. Isso é curioso, né? Sempre tem umas pessoas que sacam um livro assim, né, cara, os puristas, né? Os puristas. Quer esfregar na cara, você fez um design sprint, mas não pulou a coisa tal, né, cara? Isso aí é... E aí assim... O Alistair Corbin, ele gravou um enzima para a gente falando do Heart of Agile. Eu acho fantástico, né? Porque eles queriam resgatar os princípios, né? Cara, o que importa... Eu até entendo alguém que está começando a questão do churrari mesmo, né? O cara vai lá e até vai seguindo uma certa prescrição para poder treinar, né? Mas a pessoa tem que se libertar daquilo e entender, né? O porquê, né? Porque senão vai ficar a vida inteira ali e, na verdade, não vai ser agilista, né? Eu queria emendar o seguinte, vocês já perceberam, quando começou essa pandemia maluca aí, eu tinha um receio, que eu acho até que não está se acontecendo não, sabe? Mas eu queria ver a opinião de vocês, que nesse momento aí de incerteza, as pessoas voltassem às origens e quisessem controlar mais, sabe? Ao invés de, na verdade, dar espaço, que dentro da nossa filosofia disso seria o mais adequado, né? Nessa hora que você vai confiar mesmo nas pessoas para elas te tirarem aí da crise dos problemas, né? Só que os gestores tradicionais, nessa hora, né, é muito fácil voltar às origens, né, gente? Qualquer um, né? O negócio é que as minhas origens são ágeis, né? Então, quando eu volto às minhas origens, eu volto para o ágil. Mas o cara que é tradicional, ele volta ali para o tradicional, né? E aí ele fala, agora eu quero controlar tudo, que eu vou, nessa hora, eu vou dar autonomia, nessa hora eu vou deixar vocês decidirem. Vocês perceberam o ágil se intensificando definitivamente, ou esse controle retornando, ou vocês não viram nenhum padrão desse? O que vocês me dizem?
Olha, eu vi se estabilizar e mudar, evoluir também. Sempre que eu rodo treinamentos, e nesse momento remoto eu uso bastante dos artefatos aí para ter interação com as pessoas, eu jogo aquelas ferramentas de nuvem de palavras e peço para o pessoal colocar o que vem à sua mente aí quando a gente fala de agilidade. E uma das principais palavras que sempre vem é adaptabilidade. E eu acho que é muito o que a gente fez durante essa pandemia com o ágil. A gente se adaptou, a gente buscou novas formas ou melhores formas de entregar o serviço, né? A gente viu ali empresas que modificaram totalmente a forma de entregar o serviço, de trabalhar, pessoas ali se aperfeiçoando em algo. O Kanban aí como uma super ferramenta aí para trazer essa questão da transparência, sem aquele comando controle, né? De você saber o que cada um está fazendo lá de forma super natural. As ferramentas ali de inovação, como o Design Thinking, o Design Sprint, evoluindo para ser feito remotamente, né? Quando a gente falaria aqui, vamos rodar uma Leanception remoto, porque dá para fazer, né? Hoje dá para, já a gente teve super casos legais aí, recentemente até o Caroli compartilhou um quadro lá no mural com o passo a passo lá de uma Leanception remoto. Então eu acho que com essa questão de se adaptar, a agilidade aí se estabilizou também como uma forma ali de apoiar as empresas e as equipes. Eu acho que é agora que o Lean tem que fazer sentido para muita gente, porque lida com escassez, né? E como é que vai ter escassez, né? Se você coloca o dinheiro no lugar errado, se você não está prestando atenção no valor que você está fazendo, está voltando, ou se teria que voltar ou não. Enfim, eu acho interessante esse momento. Eu já trabalhei em empresas grandes que você olha e entende um pouco do que está acontecendo e fala, não é possível, né? Gastando dinheiro aqui, jogando dinheiro, né, no rio aqui, não é possível. E chegou um momento que isso precisa ser mais inteligente, né? Eu acho que agora que é o momento de exercitar o que muitas empresas fazem há bastante tempo aí usando, né, assim, como base o Lean, até outras indústrias que não são de tecnologia, né? Utiliza aí bastante o Lean, assim, como base. E eu acho que vai ser um momento interessante de discutir, né? De agora poder falar um pouco mais disso e comprovar um pouco melhor o resultado, né, disso tudo. Estou pensando aqui que vocês comentaram, né, que tá na moda essa parte do discovery, né? E no Kanban tá muito na moda a parte do upstream, que é o discovery, né? Então eu acho que cada vez mais as empresas elas querem desenvolver um produto certo, mais assertivo, né, que vai gerar valor para o cliente, um produto mais direcionado para não ter o desperdício realmente, né? E querendo ou não, quando a água bate na bunda, quando a dor é maior, eu acho que as empresas tendem a ceder mais por mudanças, fica mais fácil, né? Concordo sim com o que você falou, né? E com relação até na pandemia, tá? Eu tive transição de empresa, né? Então, quer dizer, eu fiz um curso na K21, fiz a inscrição no curso para presencial. Aí veio no meio da pandemia, eu falei, caramba, falei, como é que vai ser? Eu nunca tinha feito um treinamento online, sábado e domingo, né? Foi cansativo e tudo. Eu falei, caramba, nossa, estranhei. Eu juro que estranhei bastante esse treinamento online. Aí, quando eu comecei a trabalhar online, usar o Miro, né? Usar as ferramentas de interação e de cocriação, né, todo mundo junto, e essas reuniões online, cara, no início foi meio assim, até se adaptar, porque eu não vivia remotamente dessa forma, o trabalho que eu tinha remotamente não era nem por ferramenta assim, né, era por telefone mesmo, um Skypezinho muito básico. Hoje não, hoje você tem interação muito grande, né, e é diferente, amigo, não tem jeito. Mas agora eu estou super adaptado. O pessoal do trabalho lá, né? Eu sou gerente de produto na Altran, e o pessoal queria, assim, gente, se vocês quiserem, quem quiser ir lá na empresa, ninguém quis, porque está todo mundo adaptado em casa,
tá? Eu até brinco, gente, pode tirar o pijama, gente. A partir de 5 horas da tarde pode tirar o pijama, tomar um banho e voltar com outro pijama novo. Porque há uma facilidade, uma comodidade. Eu estou aqui, né, com a minha esposa, com a minha filha. É interessantíssimo essa adaptação, que na época, no início foi difícil, eu acho, para mim foi muito difícil, mas agora estou super adaptado. Vai ser difícil voltar para esse novo normal, como dizendo aí. Mas eu acho que o novo normal vai ser diferente também, viu, Y? Eu acho que o novo normal vai ser flexível. Essa desconfiança, entre aspas, que muitas empresas, principalmente empresas grandes aí, tradicionais, tinham de, será que o pessoal vai entregar remotamente? Como que eu vou fazer para controlar a equipe? Como que eu vou ver se as pessoas estão entregando e tal? A desconfiança é até, né, nem se vai entregar, se vai trabalhar. Se vai trabalhar, né? Então eu acho que isso caiu por terra. Sim. Eu acho que a gente vai ter um outro momento de adaptação, de ver como que as pessoas vão ali trabalhar em conjunto, de uma parte remoto e uma parte no escritório. Acho que vai ter uma outra adaptação, mas para mim o novo normal é flexível, é remoto, com essa adaptabilidade do presencial também. Eu acho que o futuro ele é distribuído, né? Isso daí, antes mesmo de pandemia, a gente já sabia disso. E aí a gente pode citar, sei lá, o exemplo de própria moeda, né? Bitcoin aí ganhando cada vez mais espaço, né? Criptomoeda e parte da premissa de descentralização. Se a gente for falar de arquitetura de sistema também, cada vez mais descentralizada, cada vez menos aquela ideia de um servidor único e cada vez mais uma ideia de descentralização de serviços. E mais do que perseguir a robustez de um ponto central, a gente está perseguindo ou a robustez do sistema como um todo, ou talvez até a antifragilidade baseada na ideia de que eu distribuindo eu consigo ter menos pontos de falha absolutos, né? Então, dentro desse contexto, Schuster, eu acho que quem tentava fazer gestão do trabalho do conhecimento usando métodos ainda do século passado, acabou vendo que não tem muita opção, né? Se você controlava o que a pessoa estava fazendo durante cada hora de trabalho dela, como se fosse uma máquina, agora acabou, né? Agora você não tem como, se você já era enganado antes, agora você vai ser enganado em dobro, porque a pessoa está ali fazendo o rolê dela dentro da casa dela e não vai ser cobrada por isso, né? E começa a aumentar uma competitividade também, porque ao invés de você disputar mercado só com a sua região, então, sei lá, você é de Florianópolis e você está disputando mercado para contratar gente só com Florianópolis, agora você está disputando mercado com o Brasil inteiro no mínimo, né? Isso fora a galera que está fazendo entrevista para fora, está começando a trabalhar em outros países. Então, a falsa sensação de controle que existia antes, ela sumiu. E aí a única alternativa que resta é a adaptação, né? Então, o Y trouxe, por exemplo, aí, treinamento. K21 não fazia treinamento sábado e domingo, né? Então, entregou um treinamento sábado e domingo aí para experimentar. Acho que um dos trainers, né, da K21 experimentou entregar sábado e domingo, teve feedback, vai se adaptando. E as empresas que têm mais capacidade de adaptação, então os gestores, né, os gerentes, as gestoras que têm mais capacidade de adaptação são as que vão provavelmente alcançar resultados melhores mais rápido. A pessoa que é gestora e não entende essa necessidade de adaptação, ela vai ficar para trás. E aí, daqui a pouco, vai bater algo na bunda, né? Vai ter que fazer alguma coisa. E é interessante o que você está falando, porque essa questão da pessoa ser obrigada a ficar em casa fez com que aqueles que são muito desconfiados não tivessem alternativa, né? Esse negócio é muito engraçado, porque assim, para quem é agilista mesmo, cara, você está nem ligando o cara tá em casa, né? Isso aí, assim, não é... Você está ligando assim, se a interação vai ser boa, né? Mas você não está assim, nossa, esse cara está trabalhando, isso não existe, né? Mas para muitas estruturas tradicionais, eu lembro de a gente ter recebido pessoas perguntando para a gente, né, de estruturas tradicionais, como é que vocês estão fazendo? Vocês ficam fazendo call de 2 em 2 horas para saber se o cara está trabalhando, sabe? Coisas... Você entra de surpresa na sala, né? Para ver se... entra de surpresa, assim. Os caras vão... Olha, mais uma dica que eu dou aqui, é que teve uma reunião, eu fiz uma reunião já tem um tempo atrás, tá? Olha, gente, se você está cansado e tem uma reunião longa, desligue seu microfone. Porque estava na reunião, de repente, um barulho. Roncaram lá. O cara roncando, mas muito.
Eu ligando pro telefone dele, não atendia, porque então, gente, dica, né, online. Quem está online aí, dica, desliga o microfone, Mas, porque é momento. Eu acho que só um ponto, concordo com todos, eu acho que as organizações que estavam realmente trabalhando os princípios, os valores ágeis, além do framework e tudo mais, conseguiram impulsionar ainda mais o trabalho, né, nesse momento de pandemia. Mas também eu fiquei muito triste com empresas que tinham oportunidade de mudar, né, regrediram, assim, voltaram ao que era antes, voltaram até pior. Então, assim, e inclusive colocaram em risco a vida dos colaboradores, né? Então, assim, eu achei que era uma oportunidade para certas empresas conseguirem ganhar time to market, né? Assim, mudar realmente, é um momento de pivotar uma estratégia, e não, assim, acho que talvez por medo, né? Deram um passo para trás, usaram o comando e controle durante a pandemia, né, câmera todo o tempo ligada, call toda hora para eu ficar fazendo microgerenciamento. Então, assim, e são as empresas que usam fake agile, né, assim, que se dizem empresas que são voltadas para o ágil, mas que no fundo não são. E então, fiquei triste com isso também, né, então o que a gente aprendeu também com essas ações? Por que será que isso aconteceu? Então, acho que a gente tem que também refletir um pouco sobre isso. Ponto de interrogação, a Valônia aqui falando. Vocês não acham que a pandemia meio que fez com que o ágil se tornasse, na visão das empresas, aquela visão de ágil é rápido? Assim, uma provocação aqui, joguei. Jorge, eu vou pegar sua provocação, cara. Vou dar uma réplica em cima da sua provocação aí. Cara, assim, eu acho que a pandemia foi uma variável tão gigante que ninguém esperava, que ela acabou dividindo muito rapidamente quem tinha minimamente a cultura ágil e quem não tinha, né? Quem tá falando a frase aí, olha, a gente não pode perder o time, esse pessoal já perdeu o time, né? Porque quando você tá tentando se adequar, quando o negócio já tá acontecendo, e a gente pode pegar exemplos muito simples, assim, tem muita gente que começou a fazer entrega pelo WhatsApp, assim, ó, do nada, na semana seguinte, né? Poxa, extremamente adaptável. Agora tem empresa que não consegue, não podemos entregar porque dependemos, tá? Meu, demora 6 meses para começar a fazer entrega. Daqui a pouco já tá aí, e a gente tá torcendo muito para isso. Nosso otimismo aqui também de, daqui a pouco já chega essa vacina, a cura, enfim, não sei. Mas a gente sai dessa, e esse pessoal não conseguiu nem se adaptar ainda, né? Quantos sistemas quantas empresas adequaram sistemas de pagamentos, né, e começaram a transacionar coisas que jamais tinham feito antes, tá? Então a gente percebe, né, muitas empresas conseguiram responder muito rapidamente. Tinha empresa que em 2 semanas estava com feature nova no ar aí, com as coisas dando certo já, mudando o modelo de negócio completamente. E quem tá gritando aí, poxa, a gente tá 8 meses já nessa, né, pessoal? Tem gente gritando aí, não podemos perder o time, cara. Tem uma notícia bem ruim para te dar agora, que já perdeu o time mesmo. O time já era, né? Então, uma ponderação rápida aqui. Eu acho legal isso que o Renato falou, porque a pandemia foi quase uma lição de vida para muita gente, né? Tipo assim, tanto até dessa capacidade de adaptação, que quem já estava meio que mais na frente, alguns clientes nossos, né, da TI, a gente viu isso acontecendo na prática, né? Quem já estava mais adiantado nisso aí realmente se adaptou de forma muito rápida. Eu fiquei surpreso até com a velocidade que até a gente na DTI se adaptou, né, na questão do trabalho remoto. Algumas pessoas foram forçadas, quer dizer, muita gente, ou quase todo mundo, foi forçado a trabalhar remoto, né? Então, assim, foi uma das primeiras vezes, assim, em grande escala, que você foi forçado a fazer uma experimentação mundial, né, de uma coisa. Então, capacidade inclusive de confiar nas pessoas, né? Você falou mais no sentido de confiar nas pessoas. Eu achei legal também o que o Daí falou. Eu nunca tinha, embora seja até meio óbvio, né? Eu nunca tinha parado para pensar que, né, como o modelo Toyota, o sistema Toyota de produção, nasceu no pós-guerra no Japão. Realmente era um cenário onde, tipo assim, né, você tinha que economizar, né? Você tinha que saber usar muito bem os recursos que você tinha financeiros, falando assim. Então, isso ilustra muito bem, né, Schuster, que você começou a pergunta aí, né, que se seria realmente
voltando um pouco nas origens, aí é um momento que deve ser de fato usado. Né? Isso é tão difícil para a liderança tradicional, né? Abrir mão de controle, né, cara, para poder evitar desperdício, né? Dar um nó na cabeça. Pessoal, a gente está chegando no final, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é um episódio, assim, memorável do podcast de vocês, que o nosso ouvinte aí que não conhece, por onde ele deveria começar, hein? O que vocês me dizem? No caso do Project Gurus, eu peço que vocês não comecem pelo começo, porque é o começo. É ruim, tá? É ruim. Mas Poxa, quem não tem um episódio para se envergonhar, né, cara? Aquele episódio 1, 2, né? Vamos começar a perguntar qual episódio que a gente se envergonha mais, né? O pessoal ir lá rir um pouquinho. Mas assim, podem começar pelo começo. O legal é que, assim, acho que o mais legal do podcast, acho que de todo mundo aqui, é que você começa a ouvir pelo episódio 0 ou 1, independente. E você faz ali, vai ouvindo todos, você consegue encontrar uma melhoria contínua. Gostaram dessa, hein? Não, uma evolução que você vê, você fica assim, pô, que legal, né? Evoluindo a cada episódio, esse cara tá falando melhor, o áudio tá bom, ó lá, o Xande contratou um João, né? Tipo, ó, tá top. Ainda não cheguei nesse nível. Mas, ouçam o Project Gurus. Vai lá no aleatório e ouve. Daí, Renato, já brigaram aí? Já decidiram ou vai? Não, mas deixa com a gente. Não, na verdade, assim, o que o Jorge falou, assim, é muito verdade, né? Porque a evolução, ela fica bem clara, né? Quando você pega lá do episódio 1, e aí nem devido aos temas, nem aos convidados, esses ainda nos orgulham muito. Só que edição é extremamente sofrível, né? Nossa primeira gravação foi quase um desastre, né? Que o Matheus Rocha foi muito gente boa e ficou lá 3h30 com a gente ali até o negócio dar certo. Só falar que queimou o microfone deu que tudo a gente errado. Tinha acabado de comprar no dia da gravação. Deu tudo errado. Já dá certo. Mas assim, do último para trás é muito legal, né? E assim, eu sou apaixonado por cada episódio. Inclusive a gente gravou com a Ana, tem episódio com a Ana aqui na terceira temporada. Legal também. Né? Mas tem um que é muito engraçado e que eu me divirto muito de ouvir, que é com o Tiririca Agile Coach, episódio 19. Ele é muito legal que ele te ensina assim, o que você não deve fazer. Então é bacana que você acha o seu caminho pelo lado reverso. Tiririca Agile Coach, eu não conhecia. Tiririca Agile Coach, fica a nossa recomendação aí. Eu ia colocar mais um também, porque eu acho que a gente não escolheu um título que reflete a conversa, porque a conversa é muito legal. Nossa, é verdade. A conversa com o Roberto Brasileiro. Se remorso matasse. No meio da conversa, só para ter noção, a gente fala um pouco sobre até quando vai existir o papel do agilista, né? Até quando que assim, as certificações valem a pena e até quando que a gente vai, assim, umas perguntas bem polêmicas que a gente fez, uma conversa... Futuro das carreiras, né, cara, de agilidade, muito bacana. Assim, o segredo foi que eu combinei com o Renato, vamos tentar encostar o Roberto na parede, até ele falar assim, eu não sei, não teve jeito, ele conseguiu, deu respostas geniais, assim... E deixou o episódio muito bom, né? Só que a gente colocou lá conversa existencial, aí o episódio número 4, eu acho que o título... não atrai muito, mas assim, eu acho uma conversa bem legal, sempre lembro dessas conversas que a gente fez lá, e ele fazia pergunta de volta, né, e a gente não conseguia responder também direito, mas o papo foi muito bom. Foi muito bom o papo. E cara, se eu puder só hackear aí sua pergunta, Schuster, uma única vez assim, eu deixo 2 recomendações que são os nossos recordistas, que é Métricas Ágeis com o Rafael Albino, episódio 9, e um sobre Kanban com o André Suman também, que ele trouxe exemplos super didáticos, foi super divertido também. Bom, agora eu vou parar, que senão eu vou falar o título dos 26 aqui, então eu juro. Eu vou ter que ter réplica aqui também. E a gente já está preparando uma 4ª temporada aí, que vem muita novidade mesmo aí, vou fazer o suspense, vou deixar no ar aqui. Não, bacana demais. O que mostra que a chance do cara pegar qualquer episódio e gostar muito é grande, né? E você, Ana?
Eu tenho mais episódios gravados dos podcasts das outras pessoas do que dentro do KanbanCast. Mas a gente está fazendo agora uma segunda temporada com mais foco no Kanban mesmo, porque a gente começou a abrir muito, né, trazendo várias temáticas sobre agilidade, né, então desde métricas, OKRs, story points, então tem bastante coisa lá, e agora a gente vai se focar mais para falar sobre Kanban. Então, minha recomendação é que vocês sigam para poder começar a assistir os novos episódios, né? Que vai estar muito melhor, né? A melhoria contínua. O do Y é aquele lá que o pessoal criticou, né, Y? Não, eu tenho um, é o seguinte, eu sou membro do IIBA, né, do Instituto Internacional de Análise de Negócios, e tem um camarada que ele é um youtuber não, né? Ele é analista de negócios, é o Fabrício Laguna, e ele é referência no YouTube com relação à análise de negócio, e agora ele tem papo de negócio, inclusive eu faço podcast deles, tá? Eu também sou o host, host não, né? O que está no YouTube, eu ponho o som para o podcast, gerencio o podcast deles. E é o seguinte, eu convidei uma garota de BH, ela é analista de negócio, e era toda voltada para análise de negócio. E eu perguntei para ela, vem cá, esqueci o nome dela agora, esqueci, não vou dar nomes não. E aí, tudo bem, você conhece algum youtuber, uma galera que é ligada a análise de negócio? Eu disse, não, eu conheci o Fabrício Laguna. Eu falei, pô, beleza, legal. Eu fiquei na minha. E eu liguei para o Fabrício no dia, mesmo na noite, assim, que eu faço sempre à noite, de 8 horas até as 9. Aí, Fabrício, olha só, faz uma parada para mim, você pode entrar para mim rapidinho, você dá um tchau lá, pô, no máximo 5 minutinhos, tudo bem. Aí, simplesmente, eu conversando com ela, aí deu 20 minutos, eu acho, 15 minutos, aí eu falei com ela assim, olha só, vai entrar um amigo meu aí, ele é atrasado, ele é meio enrolado, ele vai chegar meio atrasado. Não, tudo bem. Cara, quando chegou o Fabrício Laguna, o cara que ela, né, ela gritou no microfone, ai, Fabrício! Cara, eu ri pra caramba, a garota ficou, ih, meu Deus, eu tô no microfone, eu tô ao vivo. A garota ficou desconcertada. E eu achei legal a emoção, quer dizer, no encontro, que era um encontro que ela nunca pensou em encontrar, e a gente ficou batendo papo ali, quer dizer, foi o ídolo dela, né, e meu ídolo também, o Fabrício Laguna, sobre isso. Então, acho que o episódio mais, assim, que eu achei mais impactante, eu achei bacana proporcionar, né, tentar proporcionar isso. Tá? Que a gente está aqui de bobeira, vou começar, o Carol entra aí, né, quer dizer, vou trazer um amigo meu, Carlos, né, vamos dizer assim. Aí o Carol entra aqui, pô, que legal, bacana, tá esperando. Foi muito bacana, o meu episódio é esse. Legal, eu vou fazer uma troca, Schuster. Eu vou fazer uma troca aqui, eu vou recomendar um episódio do Agile Girls. E a Thaís recomenda do Love the Problem. Pronto. Boa. Beleza. É difícil escolher aqui. Do Agile Girls tem muito episódio bom também. Inclusive o Instagram do Agile Girls é muito bom, agile.girls, entra aí. Muito bem feito. Mas eu acho, Thaís, que eu vou recomendar do Agile Girls o episódio 5 com a Andressa Chiara, porque além de ser Andressa, ainda é um tópico que ela me ensina muito, que é sobre OKRs. E hoje a gente precisa começar a falar cada vez mais sobre formas de viabilizar a estratégia, né? E a Andressa, para mim, dá aula nisso. É uma das... Inclusive, acho que eu tô recomendando certo, porque pelo que eu me lembro nos outros episódios, a Andressa também é uma das mais recomendadas pelas outras mulheres agilistas. Sim. Então, ela e a Marisa Paroli. Ela e a Mari. Eu fiquei em dúvida, eu falava, pô, Andressa ou Mari? Pronto, ficou os dois aí, ó. Andressa Chiara com OKRs e Marisa Paroli com liderança e carreira na agilidade, duas queridas, Agile Girls, awesome. Boa. E eu vou escolher aqui, olha, é difícil, mas eu vou escolher um porque foi muito emocionante, gente, assim, o episódio 24, o último dos problemas, assim, simplesmente escutem, não vou falar mais nada, é sensacional, assim, é emocionante, literalmente, então escutem, por favor. Poxa, eu vou escutar mesmo, porque eu fiquei curioso. E você, Samuel? Bom, eu sempre me apego aí pelo último podcast gravado, que é o que fica ali na mente, é o que a gente ali gastou aquelas últimas energias, e o último que eu gravei, postei inclusive ontem, é também sobre OKR, e eu gravei junto com o Leandro Matoso, e assim, eu gostei bastante de falar sobre esse tema, porque a gente está vivendo isso agora, né? Início aí de trimestre, fim de ano, se planejando já para o ano seguinte, e a gente falou muito ali da nossa vivência.
E é muito do que eu busco trazer nos meus podcasts também. O nome Ideia Ágil vem de ideias diferentes dentro do mundo de agilidade, e eu tento trazer ali de uma forma acessível, para não usando ali palavras complicadas. Se tem algum termo em inglês, sempre busco traduzir, para trazer de uma forma educacional mesmo, para qualquer pessoa que queira escutar e queira aprender, vá conseguir entender e acompanhar. Se a minha tia, minha avó quiser escutar, ela vai ali saber sobre o que é agilidade. E um pouco do que eu busco trazer também é esse tema dentro de inovação. Então, os podcasts que eu falei sobre Design Thinking e Design Sprint, eu também tenho um apego especial ali. Eu levei bastante cuidado ali para tentar tangibilizar ali com as melhores palavras ali que eu podia, para explicar um pouquinho desse tema para quem não conhece. Então são 2 episódios que eu gosto bastante, mas o último gravado é sempre ali o que eu gosto, o que fica aí na mente. Inclusive, abraço para o Matoso, né, Tomé? Abraço para o Matoso. Boa. Vou falar aqui que eu tava gravando um outro podcast aqui com o Lula. Pessoal, excelente. Estamos chegando aqui no final. É muito legal conversar com gente que é apaixonada pelo assunto. Acho que todo mundo aqui, cada um com a sua característica, querendo disseminar, né, essa filosofia, né, essa forma de engajar as pessoas, né, de fazer as pessoas, inclusive, serem felizes, né, que para mim é muito isso no final das contas, né, da gente realmente se realizar, né, durante o trabalho também e fazer grandes coisas. Muito obrigado, acho que vai ser um grande episódio 100, e vou escutar esses 3, mas particularmente o que a Thaís, ela fez um marketing melhor aí, viu? Deu vontade de ouvir. Quero ouvir também isso aí, tô curioso agora, gente. Esse Love the Problem 24 aí é muito além da agilidade, hein? Isso daí isso aí... Transcendeu, né? Transcendeu. Love the Problem, o último dos problemas, procura aí. Marcante. Isso é uma ótima celebração do nosso episódio 100, espero que a gente se encontre aí mais vezes. Um abraço para todos. Um abraço, muito obrigado. Até mais, obrigada. Cara, como é fácil ser convidado, hein? Eu falei pro Odair agora, mandei uma mensagem pra ele, falei, quero ser convidado sempre agora, não quero ser mais host não, que dá muito trabalho. É por isso que eu tenho mais episódios do que Ana, dentro do meu próprio. Te entendo totalmente, acho que eu vou pra esse caminho aí, o Odair vai ter que dar o jeito dele agora.